Deus. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é... Declare. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir. Cristo, Rei dos Reis. Leva-nos em suas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém. Boa noite, irmãos. Estamos dando início a mais um culto de oração. Hoje novamente conduzido pelos jovens. Queria iniciar lendo dois versículos em dois salmos diferentes. Salmos 118, versículo 1 e Salmos 120, versículo 1. Renderei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Essa passagem aqui nos mostra a misericórdia do Senhor que tem para nós. Porque somos pessoas que somos falhos, o ser humano é falho, infelizmente. A gente comete pecado, erra, e aqueles que dizem que não pecam são mentirosos, como a própria Bíblia fala. Infelizmente deixamos nos levar para nossos pecados, às vezes cometemos e nem mesmo percebemos uma palavra que a gente deu que possa ter magoado um irmão, ou uma ação nossa que acabou pesando na vida de alguém. Por isso, nesse momento, quero orar com os irmãos, pedindo perdão pelos nossos pecados, para começar nosso culto nos lavando, para podermos receber a palavra, meus irmãos. Vamos orar? Senhor, meu Pai, venho nesse momento, meu Pai, te pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa nossas falhas e nossos erros, meu Pai. Perdoa, porque sem a sua misericórdia, o que seria de nós, meu Pai? Também te agradeço, meu Pai, por ter enviado teu Filho Jesus, meu Pai, para morrer por mim na cruz, meu Pai. Que se Ele não viesse, nada seria a nossa oração, meu Pai, senão por intermédio dele, meu Pai. Porque estávamos afastados de Ti, meu Pai, e carecíamos da graça, meu Pai. Mas pelo amor do Seu nome, meu Pai, Ele veio e se entregou por nós, meu Pai. Se entregou por mim, meu Pai. Derramou teu sangue carmesim na cruz, meu Pai. E é daquele sangue que fomos lavados dos nossos pecados, meu Pai. Te agradeço pelas grandes obras que tem feito nas nossas vidas e as maravilhas que nos contemplam, meu Pai. Te agradeço por mais um dia, meu Pai, que se passou agora, meu Pai. E por estar aqui mais uma vez juntos em um só coração, meu Pai, para te louvar e aprender mais da tua palavra, Senhor. É isso que eu venho te pedir, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Se
amados irmãos, graça e paz. Vamos abrir em Salmos 133, versículo 1. E depois que a gente abrir esses salmos, eu vou fazer uma oração pela união da igreja, tá bem? Leiamos. Ó, como é bom e agradável viverem unido com os irmãos. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, por mais uma reunião, Pai. Pai, que o Senhor abençoe essa união, a união dessa igreja, Pai, que podemos ser como éramos antes dessa pandemia, Pai, unidos, abraçados, Pai. Eu te peço também, Pai, que o Senhor venha trazer novos jovens para a igreja, Pai, para que possamos fazer nossos trabalhos, nossas reuniões de jovens, Pai, toda sexta-feira, que era antes, Pai, que o Senhor possa, é tudo no seu tempo, Pai, mas que venha logo passar essa pandemia, Pai. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Vamos abrir a palavra em 2 Pedro 3,18. Antes, cresci na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Senhor, quero te agradecer mais um momento que estamos aqui, Senhor, em comunhão, Senhor. Mesmo cada um estando em suas casas, Senhor, estamos aqui reunidos em oração, Senhor. Venho te pedir, Senhor, que o Senhor continue nos guardando, Senhor, no caminho, Senhor. Que não nos deixe nos desviar, Senhor, nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Quero te agradecer por todos os momentos que o Senhor tem nos cuidado, de todo o mal que o Senhor nos tem livrado, Senhor. E continue nos guiando no caminho. É isso que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 2 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 6. Está escrito assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve:
Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta-te à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Bom, o livro de Apocalipse, ele é uma visão que João tem, e ele vê Jesus, e ele vê o reino, e ele escreve. Bom, no capítulo 2, a gente tem aqui, João escreve sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. E Jesus, ele fala sobre características boas e características ruins dessas 7 igrejas. E a primeira igreja é Éfeso. E aí Jesus fala que a igreja de Éfeso, ela trabalhava, ela estava ativa, ela era perseverante, ela suportava provações em nome de Jesus, que falava que a igreja não aceitava os homens maus, os mentirosos, os falsos apóstolos. Era uma igreja que realmente estava ativa. Mas no versículo 4 está escrito que a igreja abandonou o primeiro amor. E é uma coisa que a gente tem que parar para refletir, porque a gente deve sondar nosso coração para ver se há nele algum caminho mau. E ver se a gente não está fazendo como Éfeso, abandonando o nosso primeiro amor. Eu vou ler agora Mateus 24, versículos 11 e 12. Está escrito assim: Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O capítulo 24 do livro de Mateus, Jesus está falando sobre o fim dos tempos. E ele fala que no fim dos tempos, a gente vai ter muitos falsos profetas e o amor se esfriará de quase todos. Quando a gente volta para Apocalipse, é exatamente isso que acontece em Éfeso. Eles identificaram falsos apóstolos, pessoas que se diziam apóstolos, mas eram mentirosos. Então eles identificaram falsos líderes, só que eles falharam na questão do primeiro amor. Como está escrito, o amor se esfriará em quase todos. A igreja de Éfeso caiu exatamente nisso. No livro de 1 Coríntios 13, é um capítulo bem conhecido, está escrito assim, do versículo 1 ao 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aqui Paulo está falando aos Coríntios que realmente a nossa igreja, nós individualmente, a gente pode estar quão empenhado que seja. A gente pode estar fazendo um monte de coisa dentro da igreja, fora da igreja. A gente pode estar aprendendo línguas e dando todos os nossos bens aos pobres. Como aqui na igreja de Éfeso, reconhecendo os falsos profetas, perseverando, trabalhando. Mas se não tiver amor, de nada adianta. É realmente uma coisa que a gente tem que parar para refletir. Se há amor no nosso coração por Cristo, se há amor no nosso coração por Jesus, se a gente perdeu esse primeiro amor. E aí agora, parando um pouco para falar sobre esse primeiro amor, o que normalmente acontece na vida dos cristãos é que quando a gente se converte, a gente queima muito por Jesus, a gente está muito animado no trabalho, nosso coração realmente
é muito grato pela obra da salvação, é muito grato pelo caráter de Deus. Realmente a gente sente afeto pela pessoa de Jesus. O que acontece normalmente é que caem escamas dos nossos olhos quando a gente se converte e a gente passa a entender o que Cristo fez pela gente. A gente passa a entender o tamanho do sacrifício de Jesus por nós na cruz. E aí o que isso gera em nós muitas vezes é amor. A gente realmente ama Jesus, a gente quer estar perto e a gente vive um evangelho verdadeiro. Isso é o que normalmente acontece no início da caminhada cristã. E aí muitas vezes a gente se esfria no meio do caminho. É muito comum isso. E aí a gente tem que parar para pensar, por que a gente se esfria? O que acontece é que a gente se esquece, porque quando a gente se converte, o Espírito Santo quebranta nosso coração e a gente começa a entender realmente quem é Jesus, entender o tamanho do sacrifício dele por nós na cruz. E aí passa o tempo e a gente esquece, a gente perde a noção da dimensão que é a gente poder ter comunhão com Deus e a gente poder ter o preço dos nossos pecados pagos, a gente poder ter acesso a Deus, que é uma coisa que não era possível antes do sacrifício de Jesus. Correto? Então, uma coisa que a gente tem que lutar para poder não deixar esse primeiro amor acabar, esse primeiro amor esmorecer no nosso coração, é nunca se esquecer da mensagem da cruz, do tamanho do sacrifício de Jesus pela gente, do tamanho do amor. Nunca perder essa gratidão que a gente tem normalmente quando a gente começa a nossa caminhada. Outro momento que a gente costuma ter esse primeiro amor é em retiro, em acampamento, depois de congressos, depois de momentos em que a gente tá ali só a gente e Deus. Realmente é uma coisa que a gente tem que parar pra analisar. Por que acampamento, em retiro, a gente normalmente volta muito animado com o trabalho, muito animado com a obra? É porque quando a gente tá em acampamento, quando a gente tá em retiro, a gente tá no momento em que todas as nossas energias estão focadas no reino, estão focadas na pessoa de Jesus. Quando a gente tá em acampamento, normalmente não tem sinal. Normalmente a gente só tá cercado de pessoas que são crentes, que estão buscando a Cristo também. A gente não tem acesso a redes sociais, a gente não tem acesso à cultura do mundo normalmente, né? É um momento em que nós estamos realmente focados em nos aproximar de Deus. E quando a gente volta para as nossas vidas normais, né? Depois disso, cadê? Né? Passa uma semana, passa duas, e todo aquele amor, toda aquela empolgação do retiro some. A gente tem que parar pra pensar sobre isso também. Porque quando a gente tá vivendo a nossa vida normal, normalmente a gente dedica meia hora por dia a orar, a ler a Bíblia, talvez 1 hora. E no retiro, às vezes é o dia todo. Então, o que gera muitas vezes esse salto na nossa vida espiritual, que acontece muitas vezes em retiros e acampamentos, é o nosso tempo de dedicação ao reino. Então a gente tem que pensar que a nossa proximidade com Deus, o nosso avivamento espiritual, ele é proporcional ao tempo que a gente investe a ele. Em Tiago 4:8 está escrito assim: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Então, se a gente realmente passar a conviver com pessoas que são crentes, se a gente passar a consumir conteúdos que nos aproximam de Deus, a escutar músicas, a ver filmes e a consumir conteúdos que nos aproximam de Deus, a gente vai estar investindo no nosso relacionamento com o Pai. A gente gastar mais horas do dia orando, mais tempo lendo a Bíblia, tudo isso é investimento no nosso relacionamento com Deus, porque a gente se aproxima dele e ele nos aproxima da gente. A gente tem que pensar muito sobre isso, porque Mateus 24:12, o versículo que a gente leu, está escrito que quase todos vão se esfriar. Quase todos.
E é realmente uma batalha espiritual nossa. Não nos esfriarmos. Não deixar que o amor acabe, que o amor passe, que o amor se esfrie. Em Gênesis, capítulo 5, versículo 24, a gente tem a história de Enoque, que está escrito assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque andava com Deus. Enoque tinha uma vida perante a face de Deus. E Deus o tomou para si. Ele investia na vida espiritual dele. E ele foi arrebatado. Deus o tomou para ele. Imagina o nível da vida espiritual de Enoque, o nível do relacionamento dele com Deus. É isso que a gente tem que buscar, para que a gente não se esfrie. Se achegar a Deus, viver uma vida perante a face dele, porque quase todos vão se esfriar. Então era essa a mensagem que eu queria deixar para a igreja. Uma coisa que a gente tem que refletir, sondar nossos corações, investir tempo na nossa vida espiritual. Amém? Bom dia, igreja, a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, que bênção! Estamos finalizando mais uma reunião de oração para a honra e glória do nosso Deus. Muito bom poder ver os nossos jovens participando. Muito bom poder ver os jovens crescendo nas habilidades no reino de Deus. Fico muito feliz em ver a Rebeca, minha filha, desenvolvendo no ministério da pregação da palavra. Que bênção, né? E traz uma palavra que vem nos exortar e lembrar do nosso primeiro amor. Que essa palavra fique no seu coração, como ficou no meu, e eu tenho certeza que vai abençoar a vida de todos nós. Agora, queridos, receba a bênção do Senhor. Povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Eterno Pai, a comunhão, o consolo, o direcionamento do Santo Espírito de Deus esteja sobre vós, povo amado e querido de Parque Royal, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra. Não somente hoje, mas pelos séculos de séculos, a igreja diz: amém. Deus te abençoe, queridos. Graça e paz. Até domingo de manhã, às 9h30. Estaremos juntos também à noite, às 19 horas. Um grande abraço.